Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais uma noite de Semana de Oração Jovem. Desde já agradecendo a presença de todos vocês através desse novo sistema online, né? A gente está aqui nessa nova etapa e desde já agradecemos a presença de cada um. E antes de dar início, vamos nos conectarmos ao nosso Senhor, falar com Ele para que tudo ocorra bem conforme a vontade dEle. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para mais uma vez Te agradecer, Pai, por estarmos aqui com saúde, com vida, felizes, em prol, Pai, da Tua obra, da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra, ela nos muda, nos purifica, nos lava, e hoje estamos aqui com os corações totalmente preenchidos para Tua honra e Tua glória. Que o Senhor nos lave, nos purifique a cada segundo que passa, que o Senhor retire das nossas vidas tudo aquilo que não provém de Ti, e que a Tua glória e a Tua luz resplandeça sobre nossas vidas. Conduza esse culto mais essa noite conforme a Tua vontade e não conforme a nossa. Aceita nosso louvor, a nossa adoração. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, né? E eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, eu sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei, não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu meu valor, eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Sejamos inteiramente do nosso Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que cura, que liberta e que restaura. Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença
satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta. És meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta. És meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Amém. Amém. Agora eu convido você que está na sua casa a ficar em reverência para cantarmos o hino inicial, Tudo por Ele.
Amém? Convidar agora a Fatinha para fazer uma oração, a nossa distrital, para apresentar a pregadora dessa noite. Apresentar a Clícia. Isso. Oremos. Santo, santo, Paizinho. Oi. Santo, santo, Paizinho amado, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, mais um dia, Semana de Oração Jovem. Estamos gratos a Ti, meu Deus, pela oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa as pessoas que estão em casa. Em especial, Senhor, eu te peço uma bênção para a mãe da Natália, lá de Iguatu. Tu sabes, Senhor, o que ela está passando, tudo o motivo por que ela está acontecendo na sua vida, Senhor, que ela me relatou, Tu conhece. Por isso, meu Deus, vem em seu encontro, Senhor, daquela alma, da Tua filha, Senhor, que necessita de Ti. Nesse momento, Senhor, vencer com ela, com toda a sua família, Senhor. Abençoa, Senhor, também todas as pessoas que estão passando por algum problema, que Tu possa, Senhor, colocar a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, a pregadora dessa noite, a nossa querida Catiús, que Tu possa vencer com ela, dando sabedoria, que possamos, Senhor, entender o que Tu queres falar conosco nessa noite. Fica conosco, perdoa nossas falhas, nós Te rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Agora eu gostaria de chamar Clícia Nunes, trouxe uma mensagem musical aqui para nós nessa noite, que vocês possam receber e se sentir impactados também, porque ela é usada por Deus demais. Eu disse ontem da Lorena, e a Clícia também, viu? Quando ela solta essa voz, os corações são tocados aí. Então, tá contigo, Clícia. Seja bem-vinda mais uma vez e volte sempre, viu? Desde já. Andar sozinho, já não vivo sem o Teu carinho. Todo dia quero ouvir Tua voz, te abraçar, sentir o Teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto Tua mão. Teu amor é real, Tua paz me refaz, não vou Te perder jamais. Sou tão dependente Teu, preciso do Teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso Te sentir, Senhor. Sou tão dependente Teu, preciso do Teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso Te sentir, Senhor. Andar sozinho, já não vivo sem o Teu carinho. Todo dia quero ouvir Tua voz, te abraçar, sentir o Teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto Tua mão. Teu amor é real, Tua paz me refaz, não vou Te perder jamais. Sou tão dependente
como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Clícia. Volte mais vezes. Agora apresentar a pregadora da noite, nossa querida regional da 4ª região. Costumo dizer que todas as regiões são tops, né? Mas a 4ª região, minha filha, é pressão, viu? É pressão. Ninguém segura a 4ª região. Nossa regional Catiúce, desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Simbora, seja usado aí pelo Santo Espírito de Deus. Amém. Primeiramente, agradecer ao convite do nosso diretor Top das Galáxias, que na nossa região é todo mundo top, né, e é das galáxias. E quero cumprimentar você que está em casa e dizer que para mim tudo isso é muito novo. É novo pregar, falar a palavra de Deus para um monte de gente já para mim. Eu já fico nervosa no natural. As pessoas falam assim, mas como que você fica nervosa? Você gosta tanto de falar. Mas falar sobre Deus é uma responsabilidade muito grande, né? Passar a mensagem de Deus para as pessoas é uma responsabilidade muito grande. E isso me deixa muito nervosa. E falar com a câmera me deixa mais nervosa ainda. Mais difícil. Então, às vezes, eu vou olhar para cá, porque aqui tem uma galerinha nos bastidores. Vocês me perdoam, que é o hábito, viu? Eu acho que essa câmera tinha que ficar aqui, ou vocês tinham que ficar lá. Isso. Porque senão eu vou acabar olhando para cá. Estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar e falamos sobre o que essa pandemia trouxe de ruim, mas como o nosso Deus é maravilhoso e Ele usa esses momentos ruins para nos mostrar a capacidade que nós temos quando nos deixamos ser usados por Ele. Nós crescemos muito. Eu acho que ninguém imaginou fazer uma semana de oração jovem online, né? Porque jovem gosta de estar junto, gosta de estar entre as pessoas. E hoje, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, as coisas acontecendo online. E Deus nos mostrou que somos capazes de falar dele fora das 4 paredes. Somos capazes de falar do seu amor através do celular, através das redes sociais. Que Deus maravilhoso é esse, né? Nossa semana de oração, ela vem com temas maravilhosos. Nós tivemos o convite, nós tivemos as bodas, nós tivemos o abraço. E hoje me compete falar sobre o olhar. O título é o olhar. Só que eu criei um subtítulo, não um outro, mas um subtítulo. Que em cima do título o olhar eu quero saber quem é você nesta noite. E eu quero que você pense, medite sobre o que nós vamos abrir agora na palavra de Deus e que você descubra quem é você esta noite. E pegue sua Bíblia, se você não está com a Bíblia, ache uma, pegue uma, ache no celular, mas eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, lendo a palavra de Deus. E eu quero que vocês abram a Bíblia em João capítulo 9. A palavra de Deus, ela se renova a cada vez que a gente vai ler, cada vez que a gente vai estudar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa história. Eu também já ouvi, já li essa história várias vezes, mas cada vez que você lê, você tira algo novo, você vê uma coisa diferente, né? Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance, nos mostra possibilidades que às vezes achamos impossíveis, mas o Senhor nos mostra o caminho e a maneira de como falar do seu amor e passar a sua palavra para as pessoas. Neste momento que a sua palavra foi aberta, que o eu
que a Catiúcia possa não mais falar, mas que o seu Santo Espírito fale através de mim. Que nós possamos sair daqui, que as pessoas que estão em casa possam, ao terminar essa meditação, essa reflexão na sua palavra, possa estar melhor do que agora quando começamos. Que essa mensagem possa tocar nos nossos corações e podemos ser transformados essa noite. Te pedimos isso não por nossos méritos, mas pelos méritos do seu Filho amado Jesus, é que te rogamos. Amém. Primeiro, antes de começar a ler, eu quero situar um pouquinho vocês dentro, para a gente entender um pouquinho o contexto em que acontece esse episódio. Jesus, ele estava no templo, falando com os fariseus os questionava muito, se a gente lê lá no capítulo 8, cheio de questionamentos, e no último versículo do capítulo 8, fala assim, ó, no capítulo 8, verso 58, diz assim, ó, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles estavam questionando a questão de de Jesus querer ser maior que Abraão, enfim. E quando Jesus fala essas palavras, eles pegam pedras para apedrejar Jesus e Jesus sai do templo. É nessa saída de Jesus do templo que nós vamos hoje meditar sobre o capítulo 9. E aí diz assim no capítulo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Né? Vamos entender um pouquinho. Baseado em Êxodo, se eu não me engano, 28, ou 20 no capítulo, deixa eu ver aqui minha primeira folha. Em Êxodo 20, verso 5, vamos lá pular rapidinho para Êxodo, bem rapidinho, deixa eu pegar que eu deixei marcado aqui, mas para não demorar muito, vamos lá. Em Êxodo 20, no verso 5, diz assim, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Baseado nesse versículo, os fariseus e os saduceus, eles tinham um pensamento um pouquinho diferente. Eles pensavam que os filhos poderiam ser responsáveis pelos pecados dos pais e que poderiam sofrer consequências com isso. Né? Pelo pecado dos pais, eles poderiam nascer com alguma má formação ou coisa do tipo. Tinha uma outra turma também, os saduceus, que acreditavam que por Deus ser onisciente, por Ele ser um Deus justo, por Ele ser um Deus que sabe de todas as coisas, eles criam também que só existe essa vida aqui, essa vida terrena, então eles acreditavam que a pessoa ela poderia nascer com alguma má formação ainda pelos pecados que ela iria cometer. Que doido isso, né? Deus já castigaria essa pessoa por pecados que ela ainda iria cometer. Então, dentro desse contexto, é por isso que os discípulos perguntam para Jesus, quando vê aquele homem cego, quem tinha pecado, ele ou os pais para que ele tivesse cego? E uma outra coisa que nos chama a atenção, logo nesses primeiros versículos, é que o cego, ele estava fora do templo. E aí eu me fiz a pergunta, por que esse cego estava fora do templo? E eu fui buscar. As pessoas acreditavam que essas más formações eram porque as pessoas eram pecadoras. E por elas serem pecadoras, elas não podiam entrar dentro do templo. Então esse homem, além de cego, ele era excluído. Ele era uma pessoa solitária. E Jesus não espera... aí eu quero que vocês leiam, tá, Catiúcia, mas lá em Êxodo 20 fala que Deus visita na iniquidade até a 5ª geração. Mas lá em Ezequiel 18, 20, vamos lá, abre lá. Vamos abrir lá em Ezequiel 18, 20. Vamos ver o que diz em Ezequiel 18, 20. Se não deu tempo de você abrir, anota aí, depois você vai lá e busca, tá bom? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai,
nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Eita, peraí. Então a Bíblia se contradiz aqui. Não? Balançar a cabeça aqui que diz que a Bíblia não se contradiz. Mas lá em Êxodo fala que Deus visita até a 5ª geração, não foi? Não foi isso que Deus disse? Mas aqui em Ezequiel fala que não. Fala que cada um é responsável pelo seu pecado. Você aí de casa respondeu também, né? Pelo seu pecado. É isso aí. Mas vamos ver, vamos entender alguma coisa. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Nós precisamos diferenciar as leis da hereditariedade e entre a punição de Deus. São coisas bem diferentes. Por quê? Às vezes as pessoas, os pais, eles podem ter uma vida promíscua, podem fazer uso de drogas, pode fazer muitas besteiras e com isso refletir nos seus filhos. Deus, ele não interfere nessa lei da hereditariedade. Não é ele que pune. São as consequências daquilo que os pais fizeram de errado, que pode ser que recaia sobre os seus filhos. Eita. Agora tem um problema, então, peraí. Então, se eu sou uma má pessoa, culpado é os meus pais. É o meio em que eu vivo. Será que é isso? Deus é tão maravilhoso, mas Deus é tão maravilhoso, que lá em Romanos 5:20, diz assim: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Deus nos deu o remédio, que independente do meio que eu vivo, dependente de quem são os meus pais, dependente da influência que eu passei, a graça de Jesus me basta. Então eu não posso usar isso como desculpa para que eu peque. Que Deus maravilhoso, né? Deus, ele não interfere na lei. O que aconteceu aos meus pais pode refletir sobre mim, mas aonde cresceu o pecado, abundou a graça. Deus pega, se sacrifica por mim e fala assim: olha, eu lhe basto. Através de mim você é capaz de ser muito melhor do que você era, né? Que Deus maravilhoso. Então entendemos isso. E Jesus, quando os discípulos perguntam para ele quem pecou, Jesus é muito rápido na sua resposta. Vamos lá, acompanha comigo. Cadê? Eu já estou aqui em Ezequiel ainda, voltando lá para João 9. Vamos lá. João 9, acompanhe comigo, lá no verso 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus fala assim: não, ninguém pecou, nem foi ele, nem foi o pai dele. Isso aconteceu para que as minhas obras se manifestem nele. Muito interessante o porquê que Jesus não deu muita ênfase nessa resposta, e a gente vê depois, acompanhando mais à frente, que Jesus vai logo em ação, ele já vai logo da fala para a ação em relação àquele cego. Mas por que Jesus, ele é tão rápido nessa resposta, e ele não dá muita atenção em explicar essa questão do que aconteceu, o motivo pelo qual o cego nasceu cego. E aí a Bíblia e os estudos nos falam, né, que para você ajudar alguém, para você poder refletir as obras de Deus, curar, abrandar o sofrimento, você não precisa saber a causa. Você não precisa saber o porquê. Você simplesmente precisa agir. Deus quer que nós, ao invés de questionarmos quem está certo, quem está errado, se está certo ou se está errado, fazermos uma pergunta para nós mesmos: o que eu posso fazer para melhorar a situação do meu irmão? O que eu posso contribuir para que aquela desgraça possa ser melhorada? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Conhecer a causa da infelicidade não vai aliviar o sofrimento de ninguém. E quantas vezes a gente
sabe de alguma coisa, alguém vem falar alguma coisa para nós, de uma determinada pessoa, e a nossa primeira reação é querer saber mais detalhes daquilo. E não nos preocupar o que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento daquela pessoa. Né? Quantas vezes, às vezes a pessoa vem te falar alguma coisa que aconteceu com alguém, e você fala assim, nossa, me conta mais. Ao invés de você perguntar assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Né? E Jesus, nesse momento, ele mostra para os discípulos que isso que é importante. Não é o porquê que aquele homem está assim, mas o que pode ser feito para ajudar aquele homem. E Jesus, vamos lá, acompanha comigo, vamos lá no capítulo 5, não, no capítulo 4, no versículo 4 ainda, diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse que ele veio para iluminar, Jesus veio para curar, e ele pega e usa, é necessário que façamos as obras. Ele fala para os discípulos, olha, é necessário não que só eu faça alguma coisa, mas que vocês façam alguma coisa também para aliviar o sofrimento das pessoas. Jesus coloca naquele momento os discípulos nesse mesmo compromisso, né? E imediatamente Jesus se abaixa, faz um lodo ali, vamos continuar, segue comigo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus fala para os discípulos que ninguém é culpado por aquele homem estar assim. Não existe, não foi os pais, não foi ele. Jesus se ajoelha, pega ali um lodo, coloca nos olhos do cego e manda que ele vá se lavar num tanque. Jesus precisava daquele lodo para curar? Jesus não precisava. Jesus precisava mandar que ele fosse se lavar lá no lago de Siloé, no tanque? Também não. Por que Jesus fez isso? Por que ele usou? Uma curiosidade muito importante que no começo a gente também percebe é que o cego, ele não foi até Jesus. Jesus é que vai até o cego. Jesus vai até o cego, é o primeiro contato. Então ali Jesus, acredito eu que ele deve ter pensado assim, eu irei fazer algo para que ele faça, para que ele confie, vamos ver se ele vai confiar em mim, porque Jesus já estava por ali há muito tempo. As pessoas já tinham falado. Provavelmente o cego já sabia o que Jesus estava fazendo. E também tinha medo, porque naquela época, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, que estavam aceitando Jesus como seu Salvador ali, aquelas pessoas, elas também eram excluídas. Elas estavam também correndo o risco de ser apedrejada. Então, acredito eu que Jesus falou assim, não, eu vou fazer, vamos ver se ele vai crer naquilo que eu falar. Jesus vai lá, passa o barro. Precisava mandar ele ao tanque? E aí isso me chamou a atenção. Ele não precisava ir ao tanque, mas por que Jesus pede para que ele vá ao tanque? Porque o barro, sem ir ao tanque, de nada adiantaria. Será? Tudo que a gente faça, o barro seria as nossas obras, certo? Vamos pensar assim, que o barro seria as nossas obras, aquilo que a gente faz por esforço nosso. De nada adianta se eu não for ao tanque. O tanque significava o quê? Enviado. Então, nada das minhas obras adianta, nada que eu faça para aliviar o sofrimento de alguém vai adiantar se não tiver o enviado, se não for baseado em Jesus. Quem é o enviado? Jesus Cristo. Gente, a palavra de Deus é muito linda. Tudo que Deus faz tem um porquê e um motivo. E as coisas que não são explicadas não compete a nós questionar. Deixamos para que Deus haja e a gente simplesmente aceite. Vamos continuar lendo. Lá no versículo 8. Então, os vizinhos e os que os dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. E mesmo, porém, ele mesmo, porém, dizia, sou eu. E aí perguntaram-lhe, pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te então. Fui, lavei e estou vendo. Vamos lá. Nós temos aqui a figura do cego.
Todas as pessoas sabiam que ele era cego. Ele tinha uma identidade. Qual era a identidade dele? O cego de nascença, certo? As pessoas o conheciam como cego de nascença. Ele tinha uma identidade. E aí, Deus aparece, Jesus aparece, faz a cura, ele passa a ver, e agora ele perde a identidade. Porque agora as pessoas falam que não é mais ele. Agora ele deixa de ser o cego de Siloé. Ele fica, não, mas sou eu estou aqui. Eu estou aqui. E aquilo começa, eu acredito que deve ter sido um furdunço danado, porque imagina um cego de nascença, e daqui a pouco ele começa a andar e as pessoas começam a perceber que ele enxerga. Muitas pessoas pensaram, ele usou isso, ele nunca foi cego. Mas atrás nós tínhamos quem? Nós tínhamos os fariseus que estavam irados já com Jesus. E o mais interessante é que essa cura aconteceu num sábado. Aí foi a gota d'água. Aquelas pessoas vendo todo aquele tumulto, pega e fala assim, não, nós precisamos levar ele até os doutores da lei. Vamos pegar e vamos levar ele até os doutores da lei. E aí pegam o cego, o ex-cego, e levam até os fariseus. E aí acompanhem comigo, lá no verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu. Aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como podem um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve uma dissensão entre eles. E de novo perguntaram para o cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí ele responde, que é profeta, respondeu ele. Ele chega perante os fariseus, conta a sua história, e os fariseus falam assim, é impossível esse homem ser um homem de Deus. Ele não guarda os mandamentos, ele não segue a lei. Ele fez o barro, fazer barro é pecado, é trabalho no sábado, e ele não podia ser feito. Então este homem não foi de Deus. Então perguntam para o cego, quem você acha que ele é? E o cego fala assim, ele é um profeta. E aí os fariseus ainda ficam com mais raiva ainda. E vamos continuar lendo. De novo perguntaram ao cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto foram lhe chamar os pais. Antes de falar um pouquinho dos pais, vamos colocar aí que nós já encontramos três pessoas. Os discípulos de Jesus, o cego, os fariseus e agora os pais. Os fariseus falaram, não, vamos lá conversar com os pais desse homem, porque com certeza ele não era cego. Ele fingiu alguma coisa. E aí foram aos pais. Foram aos pais do antigo cego. E quando lá chegaram, os pais falaram assim, olha, ele realmente era cego. Ele era cego e agora vê. Vamos continuar a leitura para vocês verem que interessante. E lá no versículo 19, e os interrogaram, é este o vosso filho a quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, a idade tem, falará de si mesmo. Os fariseus chegam lá na casa dos pais, e perguntam assim, é esse aqui o filho de vocês que era cego? Sim, é ele. Como que agora ele vê? Eles falam, não sei. Nós sabemos que ele era cego, mas agora vê. É isso que nós não sabemos. Nós não sabemos quem foi que curou. Nós não sabemos de nada. Que interessante, né? Os pais tinham que estar o quê? Alegres, felizes pela cura do filho, sim ou não? Mas eles não estavam. Eles se esquivaram de qualquer tipo de responsabilidade. Provavelmente eles sabiam sim quem é que tinha feito aquele milagre.
Eles ouviram sim, e o próprio filho contou para eles quem havia feito. Mas eles fizeram o quê? Eles se esquivaram. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Talvez por medo, porque quem reconhecesse Jesus como Deus, como ser divino, como filho, o Filho de Deus, seria expulso das sinagogas, corria o risco de ser apedrejado. Então os pais se esquivaram daquela responsabilidade. Será que hoje nós temos pessoas assim? Que conhece, que sabe, que vê Deus operando milagres na sua vida, na vida das outras pessoas, mas simplesmente se esquivam das responsabilidades. Será que nós temos pessoas assim hoje? Eu acho que nós temos. No versículo 35, não, vamos continuar, perdão. 21, no 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem para ser interrogado. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou. Agora vem, ele já tinha contado essa história, né? Ele já tinha contado essa história mais de uma vez. Os fariseus já tinham questionado, mais uma vez, foram aos pais do homem, e agora chamam novamente o cego, o ex-cego. O cego já estava irritadíssimo, ele já estava, mas eu já contei. E olha lá que interessante. Ele, no capítulo 25, e ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu, já vô-lo disse, e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E aí respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ser feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram. O cego vai lá e fala assim, mas vocês não sabem quem ele é? Se vocês não sabem quem ele é, como assim? Se esse homem não é de Deus, como esse homem poderia ter me curado? E aí os fariseus ficam mais irritados ainda, e aí passa a jogar na cara dele o seu pecado. Fala assim, não, você é pecador e você quer nos ensinar? E uma coisa interessante que os fariseus falam, deixa eu pegar aqui, no versículo 28, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Quantas vezes nós deixamos de seguir aquilo que Jesus quer? Deixamos de ouvir o que Jesus quer para nossas vidas, para seguir pessoas. E era isso que os fariseus estavam fazendo naquele momento. Eles estavam seguindo um monte de regras, um monte de preceitos e esquecendo do principal, de Jesus. E aí eles expulsam ele do templo. E aí Jesus, mais uma vez, vai de encontro com aquele cego. Foi o cego que foi de encontro com Jesus? No primeiro momento, não foi o cego que foi de encontro com Jesus. Jesus foi encontro ao cego. Depois que ele sai, que Jesus sabe que ele saiu, que ele foi expulso do templo, Jesus vai mais uma vez ao encontro dele. E o que eu acho interessante é que Jesus, o rejeitado, agora se encontra com quem? Com mais um rejeitado. Ele acaba de ser expulso, antes ele não podia entrar no templo porque ele era cego. E agora ele não pode mais também entrar no templo porque ele alega Jesus ser um profeta, Jesus ser de Deus. Um rejeitado se encontra com um outro rejeitado.
E o engraçado é que esse homem cego, naquele momento, ele estava totalmente desiludido com aquelas pessoas que teriam que ser pessoas que o acolhessem, que eram os fariseus, que eram os líderes da igreja naquele momento. E quantas vezes nós não nos desiludimos com os líderes? Quantas vezes alguém da igreja nos fala algo que nos magoa, e a gente se afasta de Jesus por causa dessas pessoas. Talvez você pode ser um deles. Talvez você possa estar fora da igreja hoje, longe da igreja hoje, porque alguém te magoou. Não sei. Pode ter sido. Só que o que é interessante é que Jesus, ele cura esse homem da cegueira, mas naquele segundo momento, ele quer algo muito maior. Ele quer dar a esse cego algo muito melhor do que simplesmente enxergar o que tem neste mundo. Jesus deseja que naquele momento, aquele homem passe a viver como um redimido dentro do mundo perdido. Ele quer mostrar que nele se cumpre a promessa do nosso profeta Isaías. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Isaías 29, verso 18. Isaías 29, verso 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já da escuridão e das trevas o verão. Aquele homem, ele descobre, naquele segundo momento, naquele segundo contato com Jesus, que Jesus, aquele homem que ele já achava especial, que ele já achava ser um profeta de Deus, naquele momento, ele passa a entender que Jesus é o autor da vida e digno de adoração. Vamos continuar a leitura. Deixa eu me achar aqui. No capítulo 36, Jesus disse, ele responde a Jesus quando Jesus pergunta, crês tu no Filho do Homem? E ele responde, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tem visto? É o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aquele cego creu. Naquele momento que Jesus está com o cego e pergunta a ele se ele cria no Filho do Homem, aquele homem creu. Crer em Jesus é pôr-se do seu lado, prestar-lhe atenção, obediência e segui-lo. No versículo 41, Jesus fala que os fariseus estão cegos. Mesmo que enxergando fisicamente com perfeição, eles estão cegos espiritualmente. E aí a gente tem uma contradição. De um lado estava um homem cego de nascença, que agora enxergando passa a adorar o seu Senhor. Do outro lado estavam líderes religiosos, obstinados, com muita raiva, desumanos, rejeitando a Jesus e pedindo sua morte.
A pior cegueira é aquela cegueira espiritual. E agora eu quero fazer a pergunta para vocês. Lembra que eu falei que hoje nós descobriríamos quem nós éramos? E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você é? Os discípulos de Jesus? Por que os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus passavam pelo cego indiferente. Eles não queriam saber de ajudar naquele momento. Eles queriam descobrir o porquê. Às vezes uma pessoa volta para a igreja, ou às vezes nem volta, às vezes se entrega a Jesus pela primeira vez e única. E ela foi alguém lá no passado, alguém com uma história. E quando a gente vê, às vezes, ela chegando na igreja, fala assim, mas aquele aqui? Quem é ele para estar aqui? As pessoas muitas vezes não reconhecem um coração transformado. Nós, às vezes, não reconhecemos um coração transformado. Muitas vezes fazemos como os discípulos de Jesus fizeram. Somos os fariseus? Deixando que a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso conhecimento teórico de Deus nos afaste dele? Deixando que pessoas se cheguem a Deus por causa das nossas tradições? Talvez por causa de uma roupa? E nós que sabemos demais, que entendemos tudo de Bíblia, chegamos e para ele, peraí, você não pode chegar a Jesus assim. Será que estamos sendo fariseus? Ou será que estamos sendo os pais do cego? Será que reconhecemos Jesus como nosso Salvador? Vemos o milagre que Ele fez na nossa vida? Mas não se compromete. Não fala do milagre que Jesus fez na sua vida. Se omite. Por medo? Medo de quê? De não ser aceito no seu grupo? Não ser aceito na sua faculdade? Será que eu e você somos os pais? Ou será que somos o cego? Será que estamos precisando de uma cura, de um milagre físico? Da cura de uma enfermidade? Será que nós estamos precisando que Deus troque o nosso coração? Será que Deus precisa fazer a nossa cura espiritual? Eu não sei quem você é, mas sei o que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Deus hoje, nesta noite, Ele está pronto, de braços abertos, para lhe receber, para lhe curar, para lhe abraçar, para tirar esse medo seu de ser aceito por outras pessoas. Mas você precisa dizer para Ele, Senhor, eu quero. Você precisa dizer, Senhor, eu creio. Deus, Ele quer fazer maravilhas na nossa vida, na minha e na sua. Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar um coração novo nessa noite. Ele quer que nesta noite nós saiamos, ou que vamos para casa, ou vocês que estão aí em casa, deite a sua cabeça no seu travesseiro, ciente de que Jesus quer lhe curar. E Jesus pode lhe curar. E você só precisa crer. Enquanto a Clícia vai cantar mais um louvor, pense em quem você é.
Qual é o milagre que Jesus precisa fazer na sua vida? Precisa abrandar mais o seu coração? Tirar a sua arrogância, a sua prepotência? Para que você possa mostrar Jesus às pessoas? Você precisa se comprometer mais? Você precisa de libertação, de cura? Fale com Ele, enquanto a Clícia canta. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado outra coisa errada fez, Jesus com sua graça o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado outra coisa errada fez, Jesus com sua graça o perdoa outra vez. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado outra coisa errada fez, Jesus com sua graça o perdoa outra vez. Jesus com sua graça o perdoa outra vez. Não sei quem você é. Não sei do que você precisa. Não sei quão longe você foi, quão longe você está. Mas Jesus sabe. Ele perdoa. Ele perdoa. Ele aceita, Ele te aceita do jeito que você está. E Ele te cura. Ele quer te curar. Ele vai até você. Você só precisa crer. Vamos orar. Feche seus olhos.
Vamos falar com o Papai do Céu. Paizinho, obrigada. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado que mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos ama. O Senhor deseja nos curar. Então te peço essa noite, Senhor, humildemente, nos cure. Realize os milagres que estamos precisando em nossas vidas. Seja daquela pessoa que precisa de uma cura física. Seja daquela pessoa que está longe dos seus caminhos e não sabe como voltar. Daquela pessoa que às vezes até já ouviu falar de você, que sabe tudo de Bíblia, mas que tem um coração vazio. Ajuda, Senhor. Preencha o coração dessas pessoas do seu amor, da sua graça. Aquela pessoa talvez que tem medo de se comprometer. Aquela pessoa que talvez tem medo de dar um passo em sua direção. Toque no coração dela essa noite, Senhor. Toque no coração dela para que ela possa entender que o Senhor está de braços abertos só esperando. Que o Senhor possa curar as nossas feridas. Que o Senhor possa curar espiritualmente. Que o Senhor possa também curar fisicamente essa noite. Mas que acima de tudo, nós possamos ter o desejo, além de receber essas curas, além de sentir o seu amor, nós possamos sentir a vontade de te ver nas nuvens do céu. Nos prepare, Senhor. Nos ajude a sermos mais semelhantes a Ti. E que possamos, através das nossas vidas, abençoar outras pessoas. Testemunhar para outras pessoas o quão maravilhoso Tu és. Fique com cada pessoa que está assistindo neste momento. Abençoe cada família representada por eles nesta noite. Nos abençoe, que também iremos agora para as nossas casas. Que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança. Nos dê um coração novo. Perdoa as nossas falhas. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos isso. Pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Que você possa ter uma boa noite. Esse é o nosso desejo essa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado à nossa regional Catiúzia. Foi usada totalmente pelo Espírito Santo do Senhor. Tá? Que Deus continue abençoando seu ministério, toda a sua família e todos os seus projetos. E abençoando a nossa igreja do aeroporto. Tá? Amanhã damos continuidade a mais uma noite de semana de oração. Amanhã é aberto para todos vocês, que vocês possam comparecer e desfrutar dessa semana de oração maravilhosa que vem sendo impactante demais. Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.